noite. Eu queria desde já, que a gente pudesse abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Lucas. No capítulo 4. Lucas, capítulo 4. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com muita febre. Intercederam a Jesus por ela. Então Jesus se inclinou sobre ela e com autoridade mandou que a febre a deixasse. A febre a deixou e ela imediatamente se levantou e pôs-se a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes com diversas enfermidades os levavam a Jesus, e ele impunha as mãos sobre cada um deles e os curava. De muitas pessoas saíam demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. E ele os repreendia, proibindo que falassem, pois sabiam que ele era o Cristo. De manhã, bem cedo, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, tendo-o encontrado, tentavam impedir que ele as deixasse. Mas ele disse-lhes: Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, pois é para isso que fui enviado. E ele ia proclamando pelas sinagogas da Judéia. Palavra da salvação. Esse é o evangelho da liturgia de hoje. O evangelho de Lucas. E esse evangelho, ele tem um anúncio muito bonito. Porque, vejam bem, o evangelho relata 3 momentos. O primeiro momento, Jesus sai da sinagoga, entra na casa de Pedro, entra na casa de Simão, e a sogra de Simão está com febre. Intercederam a Jesus por ela, então Jesus se inclinou sobre ela e com autoridade mandou que a febre a deixasse. A febre a deixou, ela imediatamente se levantou e pôs-se a servi-los. Esse é o primeiro episódio, a primeira cena. Na primeira cena, nós temos uma mulher com febre. A sogra de Simão estava sofrendo com febre. O evangelho não diz que ela está deitada, que ela está de cama, mas sugere que ela se levanta, então a gente deduz que ela estava deitada, que a febre tinha deixado a sogra de Pedro acamada, portanto, paralisada. Estava paralisada, deitada sobre a cama. Quando Jesus se inclina sobre ela com autoridade e mandou que a febre a deixasse, a primeira coisa que imediatamente a sogra de Pedro faz é se levantar e pôs-se a servir. O segundo momento, ao pôr do sol, todos os que tinham doentes com diversas enfermidades levavam até Jesus. Ele impunha as mãos sobre cada um deles e os curava. De muitas pessoas saíam demônios. E os demônios saíam reconhecendo, gritando, Tu és o Filho de Deus.
O segundo momento, Jesus curava uma grande multidão e também expulsava demônios. E no terceiro momento, de manhã cedo, Jesus foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, tendo-o encontrado, tentavam impedir que ele as deixasse. Mas ele disse-lhes: eu devo anunciar a boa nova de Deus, do reino de Deus, também a outras cidades, pois é para isso que fui enviado. Bom, a mensagem de hoje é uma mensagem muito simples. Jesus entrou na casa de Pedro. Ele viu que a sogra de Pedro estava de cama. Vocês repararam isso? É óbvio. Ele entrou na casa de Pedro. Provavelmente Pedro já tinha dito a ele. É uma dedução minha, né? Eu mesmo não levaria Jesus na minha casa e tinha uma pessoa doente, acamada, e eu não iria, né? Não já teria dito, né? A não ser que fosse minha sogra, né? Não, brincadeiras à parte. Se fosse minha sogra, eu, né? Já não sei Chuei ali, né, Chuei? Tem... O fato é que Jesus entra na casa de Pedro, ele vê a sogra de Pedro acamada, mas ele não faz nada. Tanto que a Sagrada Escritura diz que eles precisaram fazer o quê? O que é que diz no versículo 38? Intercederam a Jesus por ela. Todos vocês estão aqui comigo? Sim ou não? Intercederam a Jesus por ela. Quer dizer, tiveram que ir lá e tiveram que interceder, pedir por ela a Jesus para que ele fosse lá. E ele vai. Depois, por causa dessa situação que foi criada na casa de Pedro, as pessoas começaram a ir até ele. As pessoas começaram a ir até ele, a correr até ele, a ir até Jesus, enfermos, endemoniados. E os demônios começam a gritar, né? Tu és o Filho de Deus. E o versículo 41 diz: ele os repreendia, proibindo que falassem, pois sabiam que ele era o Cristo. Não é estranho isso, né? Quando a gente lê assim, ora, porque Jesus ia proibir que os demônios gritassem para o povo, reconhecendo que ele era Deus. Só que no terceiro momento, é o grande momento revelador da mensagem da noite de hoje. Jesus, ele vai embora. Ele saiu para um lugar deserto. As multidões procuravam e, tendo-o encontrado, ou seja, foram atrás dele no lugar deserto, tentando impedir que ele fosse para longe, que ele fosse embora. Porque o que é que as multidões queriam? Vocês deduzem? Estão prestando atenção aqui ou estão lembrando do trabalho, né? A comida que deixaram em casa? Por que será que as multidões queriam impedir que Jesus fosse embora? Alguém tem um sopro de... Porque elas só queriam o quê? Porque é o que a gente... É o que a gente quer. O que a gente quer de Cristo é que Ele cure as nossas enfermidades, liberte-nos, cure também o nosso interior, liberte-nos dos nossos problemas e expulse os demônios na nossa vida. É isso que a gente quer de Cristo. Parece que dele, a única coisa que nos interessa é isso.
A gente só quer de Cristo o efeito daquilo que Ele, como Deus, pode causar na nossa vida. Ou pode causar nos nossos males. Porque é natural, né? Se eu desligo aqui todas as luzes, desliga essa luz aí. Essa luz aqui, quem é que desliga? Alguém sabe? Hã? Pode deixar a Valtinho no escuro. Pronto. Se eu desligo essas luzes, o pessoal da filmagem aí vai ficar maluco. Não tem problema. Basta que eu acenda uma luz e a gente já começa a enxergar as coisas, porque São Francisco dizia que bastava um faixo de luz para espantar muitas sombras. Quando a gente se aproxima de Cristo, por consequência, todas essas coisas acontecem, irmãos. Porque a enfermidade não resiste a Deus. Os demônios, eles não conseguem ficar na presença de Jesus. Ontem alguém me perguntava isso. Você não tem medo, não, da inveja do mundo, do mal do mundo? Tenho não. Tenho não. Eu não sei o que é que Jesus pode permitir que aconteça na minha vida. Ele pode permitir que aconteça várias coisas, né? Deus permitiu que Jó fosse, né, purificado pelo fogo a ponto de ficar sem nada. Eu não sei o que é que Deus pode permitir na minha vida. Talvez eu não tenha forças para tudo que Ele pode permitir na minha vida. Eu não estou me vangloriando, mas não tenho medo. Porque Cristo está comigo. E se alguma coisa acontecer comigo, porque nosso Senhor permitiu. Várias vezes na madrugada eu fui chamado por causa de algumas situações de pessoas com manifestações espirituais. Ontem mesmo eu recebi uma ligação, uma mensagem às 2 da manhã. Só que ontem a pessoa deu azar porque por causa da mensagem eu não... Se fosse ligação mesmo, eu teria acordado e teria ido, já fui outras vezes. E quando a gente vai, a única coisa que eu faço é pedir a Deus e a Nossa Senhora que me dê o mínimo de trabalho possível para eu voltar para dormir, porque no outro dia eu tenho que trabalhar. Nada mais. Na grande maioria das vezes, quando a gente chega lá, aí está algumas pessoas, Henrique, por exemplo, pode testemunhar isso. Quando a gente chega na porta da casa que entra, acaba a agonia da família. Nós temos Deus conosco, tá? Eu não estou falando em meu nome. Eu não estou dizendo que sou eu quem faço isso. Eu estou dizendo que Deus, em nosso nome, aliás, nós, em nome de Deus, somos portadores dessa graça, dessa luz que é capaz de iluminar todas as sombras. O que eu estou querendo dizer é que se nós temos Cristo, nós temos tudo. Os santos já diziam isso com toda clareza. Se eu tenho Deus, eu tenho tudo. Teresa de Ávila dizia isso. Só Deus basta. Mas o que é que acontece conosco? O que é que acontece conosco? De modo particular, os católicos.
Nós queremos apenas isto aqui. Que Deus cure as nossas enfermidades, que Ele expulse os demônios da nossa vida, que Ele afaste as nossas febres, como se a função de Deus fosse na nossa vida ser uma farmácia. Que a gente vai, pega um remédio, toma e vai embora. E se a gente tiver de novo resfriado ou persistir, a gente volta lá para pegar de novo. É o caso de tantos lugares onde as pessoas vão buscando, na verdade, um refrigério, às vezes até para a sua consciência. Eu particularmente, tenho bastante agonia de determinados discursos. Já participei de vários lugares onde... Ajudei em vários lugares onde, por exemplo, era transmitido assim, online. E muitas vezes eu via o pregador, estava pregando, olhando para a menina que está aqui vendo o celular. Eu perguntava, tem quantas pessoas assistindo? Aí a pessoa dizia, tem 50. Ele fazia só isso? Vamos tocar uma música que atraia as pessoas que têm carência, né? Ele não dizia assim, mas a gente já sabia. Quais eram as músicas? Era Deus está aqui nesse momento, A música mais depressiva que eu já escutei na minha vida. Me desculpe quem gosta, tá bom? Gosto é gosto, né? Gosto é gosto, não se discute. Eu, como músico, acho uma música altamente... O cara que está em depressão, ele vai afundar mais ainda. Vocês já viram criança quando leva uma queda? Quanto mais você aponta para a dor, mais ela chora. Não é assim não? É ou não é? Basta você dizer, olha o passarinho. Olha o passarinho ali, pronto. A criança para de chorar, ela começa a olhar para o passarinho, ela para de chorar imediatamente. Agora, quanto mais você ficou, meu filho, pelo amor de Deus, caiu, não foi, deixa eu ver a testinha. Ai, coitadinho, vem cá, e aqui abre, meu amigo. Não é? A Shaolin dizia, uma piada, que quando filho de pobre caía, caía, lascava a cabeça no chão, ele ficava assim, procurando a mãe. Procurava. Quando via a mãe, porque só pode chorar quando vê a mãe, Quanto mais a gente aponta para as nossas dores, mais choro a gente tem, Então, o que é que a gente quer de Deus? A gente quer de Deus cura, libertação. Mas o que é que Jesus quer nos dar? Essa é a pergunta da noite de hoje. Por que ele entra na casa da sogra de Pedro? E ele sabia que aquela mulher estava enferma. E precisou que as pessoas da casa de Pedro fossem pedir a ele, interceder. Não disseram assim, estão pedindo a Jesus, não. Disseram, estão intercedendo. Quer dizer, é uma coisa maior. Não é? Por quê? Porque o evangelista, no caso Lucas, que é um grande teólogo, estava querendo nos apontar para o resto do texto. É o mesmo motivo pelo qual Jesus manda os demônios calarem. Porque os demônios queriam fazer alarde. E sabe qual era o alarde? Era começar a dizer assim, o Filho de Deus, é Ele que cura aqui, é Ele que liberta,
É Ele que vem fazer milagre. Nós não vamos resistir à sua presença. Para fazer o quê? Para fazer Jesus ficar. Porque Ele tinha que ir. É por isso que no texto, no terceiro momento do texto, de manhã bem cedo Jesus saiu. Quer dizer, Ele foi logo escondido. Ele tinha que ir embora. E Ele revela o motivo. Ele diz: eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também em outras cidades. É para isso que eu fui enviado. Para anunciar a boa nova. O que Jesus quer dar a você e a mim é uma boa notícia. É mais do que cura. É mais do que milagre. É mais do que expulsão de demônio. O que Jesus quer nos dar é uma boa notícia. Sabe por quê? Porque se a boa notícia não entra na nossa vida, a gente tem provas suficientes, provas históricas, de que apenas as graças de Deus não salvam a vida das pessoas. Eu vou dar uma prova histórica. Jesus tem um encontro com 10 leprosos. Quem conhece a Sagrada Escritura vai se lembrar desse texto. Jesus tem um encontro com 10 leprosos. Ele encontra e Jesus manda os 10 irem se apresentar ao sumo sacerdote. Eles confiam na palavra de Jesus e saem e vão se apresentar ao sumo sacerdote. Por que isso é estranho? Porque os leprosos ficavam fora das cidades, porque eles não podiam entrar na cidade. Então jamais o leproso poderia entrar na cidade e ir se apresentar ao sumo sacerdote. Quando Jesus disse, vá se apresentar ao sumo sacerdote, era como se ele estivesse dizendo assim, eu vou curar você. Pode ir. Quando você chegar lá, você vai estar bom. Porque se eles entrassem como leprosos, eles seriam enxotados, apedrejados. Mas eles vão. E quando eles estão no meio do caminho, diz a Sagrada Escritura, a lepra desaparece. Eles ficam completamente curados. Os 10 então vão embora. Aliás, os 9 vão embora e apenas um volta. E Jesus diz, apenas um voltou para agradecer. Quer dizer, no coração de apenas um, a boa nova entrou. Só um mudou o coração, porque os outros mudou apenas o aspecto físico. E o que eu quero dizer para você hoje é isso. Quantas vezes Deus está mudando vários aspectos exteriores na sua vida? Muitos. Milagre, cura, coisas na sua vida de negócio, por exemplo, abrindo portas, etc. Você que era solitário, conheceu aí o amor da sua vida, né? E Deus abençoou, que coisa maravilhosa, né? Deus operando coisas exteriores maravilhosas, mas você decidiu ficar apenas nos exteriores. E essas manifestações exteriores não mudam a nossa vida. Por isso que o principal interesse de Cristo em nós não é cura, milagre, expulsão de demônio. Porque nós podemos ser um daqueles 9 que não voltaram. O que Jesus quer na nossa vida é que uma boa nova entre nos nossos corações. E qual é a boa nova? Qual é a boa nova? A boa nova é que Deus se fez carne. Que Deus se fez carne, habitou entre nós e nós vimos a sua glória. Está lá, né, no prólogo do Evangelho de João.
Só que essa boa nova continuou. Essa parte do evangelho não tem o resto da boa nova. O resto da boa nova é que esse Deus rejeitado por aqueles a quem ele decidiu amar, resolveu sacrificar-se por amor para pagar uma dívida que não era dele. E pagando esta dívida, abriu o reino dos céus para nós. Essa é a boa nova. A boa nova é uma boa nova de esperança. Como é teu nome? Sim. Brenda? Brenda. A grande boa nova, Brenda, é que a tua vida não acaba nesta vida. E por isso, você não precisa acabar a sua vida nesta vida. Por isso, nesta vida, você é convidada a preparar a tua vida para a próxima vida. Porque se essa parece boa, a próxima é incomparável. Diz São Paulo, né? Nem olhos humanos viram, nem ouvidos ouviram, nem mãos humanas tocaram aquilo que Deus tem preparado para aqueles que Ele ama. O que é que significa dizer isso? Significa dizer que a coisa mais bonita que você já viu, coisa mais bonita que você já viu, pôr do sol, uma paisagem, uma praia, sei lá, né? A coisa mais bonita que você já viu, nem olhos humanos viram. Nenhum olho humano de todos os tempos viu qualquer beleza comparável àquilo que Deus tem preparado para aqueles que amam. Ouvidos, uma música, uma palavra, uma frase. Nada que você considere mais bonito que você tenha ouvido é comparável àquilo que Deus tem preparado para aquele que te ama. Mãos humanas tocaram, ou seja, coisas concretas. As coisas mais bonitas do mundo. Que todas as pessoas do mundo que já existiram nessa terra tocaram. Jamais tocaram aquilo que Deus tem preparado para aqueles que Ele ama. Portanto, o que há nessa vida é incomparável ao que há na próxima. Incomparável. A boa nova deste mundo é que há uma esperança nesta terra. Eu estou falando tudo isso também em especial porque nós estamos no mês em que se tem dedicado também a questão do combate ao suicídio. Não é? Não é assim? Como é que se chama? Setembro Amarelo. Não é? Quer dizer, por que as pessoas se suicidam? Porque para elas não há mais esperança. Porque para elas a esperança acabou. Porque para elas, nada que elas venham a receber deste mundo será diferente daquilo que elas já têm recebido. Não há mais solução. Acabou a esperança. É por causa disso que as pessoas se suicidam. Porque acabou a esperança. Já não existe mais propósito. Só que mesmo que se acabe os propósitos desta vida, mesmo que se acabem os propósitos desta vida, aquele que encontrou a boa nova, ele ganhou um propósito para além desta vida.
Um propósito que nunca vai acabar. Por exemplo, tem pessoas cujo propósito da vida é o emprego. Né? Eu vou viver para passar num concurso. Toma estudar, devorar livros, anos, aí passa num concurso. Né? Propósito da vida dele. Aí acontece um problema, perdeu o concurso. Vai fazer o quê? Se matar. Aí tem pessoas cujo propósito da vida é uma pessoa. Aí está lá, se relacionando. Né? Aí terminou o relacionamento. Acabou o propósito da vida. Vai se matar também. Um tempo atrás, a gente leu um dado de que os maiores relatos de suicídio entre jovens, naquela época, era por causa de relacionamentos que tinham terminado. O sentido da vida era outra pessoa. Hoje se ampliou um pouquinho mais esse leque. Né? Hoje os jovens estão se matando por até bem menos. Mas o grande fato aqui é que a falta de esperança tem levado pessoas ao tribunal de Judas. E qual é o tribunal de Judas? A forca. E Judas foi à forca. Veja que ensinamento. Judas foi à forca por causa de 30 moedas de prata. Ou seja, por causa de tão pouco. E muita gente tem perdido a esperança da sua vida por causa de tão pouco. Eu também estou pregando isso porque o Evangelho me dá margem para falar, por exemplo, para pessoas que estão pedindo a Deus cura e milagre por outras pessoas. Eu conheço pessoas que, por Deus não ter curado alguém que estava enfermo e a pessoa morreu, essa pessoa entrou numa grande mágoa com Deus. Provavelmente, cada um de vocês deve conhecer alguém assim. Que Deus não realizou algo que a pessoa pediu e ela ficou com mágoa. Não é verdade? É por isso que no Evangelho de hoje, o Senhor está nos corrigindo. E dizendo, olha, isso aí vai acontecer. Meus irmãos, minhas irmãs, isso vai acontecer. Aonde eu estiver presente, cura vai acontecer. Milagre vai acontecer. Demônios sairão. Por quê? Porque aonde há trevas, quando a luz chega, a escuridão vai embora. Aonde existe trevas, quando a luz chega, a escuridão vai embora. Por isso que a enfermidade não resiste. Por isso que os demônios não resistem. Por isso que as nossas misérias começam a ir embora, a não ser que Deus tenha um propósito com aquela doença. E pode acontecer? Pode. Talvez muitos de vocês não tenham conhecido o falecido Padre Léo. Mas, provavelmente, quem assiste a Canção Nova deve já ter visto alguma pregação dele. E o Padre Léo, quando adoeceu de câncer, relatam os irmãos da comunidade dele, o médico disse, você tem que ficar aqui no hospital agora. Você não vai voltar nem para casa. O Padre Léo, então, olhou para os irmãos dele e disse assim, tragam para mim um computador.
Podia ter pedido tanta coisa, né? Uma barra de chocolate. Já que eu vou começar um tratamento doloroso, pelo menos um pouquinho de doçura. Traga um computador. E ele olhou para os irmãos e disse assim: porque eu quero tirar dessa doença tudo aquilo que ela tem para me ensinar. E Padre Léo escreveu 4 livros dentro do hospital. Os últimos ele já estava quase cego. E as letras eram desse tamanho no computador para ele poder escrever. Tragam para mim um computador, porque eu quero tirar dessa doença tudo o que ela tem para me dar. Você tem tirado das suas enfermidades tudo aquilo que ela tem para te dar? Ou você ficou só feliz quando Deus fez uma graça na sua vida? Como provavelmente aqueles 9 leprosos. Você ficou só feliz com a graça que Deus te deu? Ou você está tirando dali tudo que aquilo pode te ensinar? Dos sofrimentos, das perdas, de tantas coisas. Irmãos, aonde Deus habita, primeiro ensinamento, treva, doença, demônio, tudo isso corre, a não ser aquelas que por vontade de Deus, Deus decide que elas devem ficar. Agora, se eu me aproximo de Deus como se Ele fosse um hospital ou uma farmácia, eu estou procurando Jesus pelos motivos errados. E Ele não vai querer que nós o detenhamos. Ele lhe disse, tendo-o encontrado, tentavam impedir que Ele as deixasse. Jesus disse, eu devo anunciar também, pois é para isso que eu fui enviado. Para que Jesus foi enviado? Para anunciar a boa nova. Por isso que o evangelho começa, Jesus saiu da sinagoga, para dizer que ele estava anunciando a boa nova. Ele não estava curando primeiro. Ele não estava expulsando o demônio primeiro, ele estava anunciando a boa nova, porque é para isso que ele veio. Agora, quando nós pegamos o final do evangelho, que tem, ide e anunciai a boa nova a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crê e for batizado será salvo. E sinais acompanharão aqueles que crerem. Está lá. Cura, milagre, beberão veneno, expulsarão demônios. São sinais que vão acompanhar a pregação. Não é o principal. Para que serve um sinal? O sinal serve para me dar um alerta. Para dizer, olha, aqui tem alguma coisa. Não é assim? É para isso que serve o sinal. O Senhor manda sinal para mostrar que Ele está presente, que Ele está vivo, que Ele está ali. Mas o que Ele quer é que no meu e no seu coração entre uma boa nova. Alguém ama você. Alguém ama você. Hoje eu dizia para uma paciente minha, ela dizia para mim assim, eu fiquei o final de semana inteira sozinho em casa e foi como se ninguém tivesse em casa. A minha presença não é notada. Ninguém tem saudade de mim. Eu perguntei então para ela, se você está aqui,
é porque você tem saudade de você. Não é? Como assim? Aí eu disse, saudade de quem você era. E comecei a dizer todas as coisas que ela me disse que fazia, que vivia antes de entrar em depressão e etc. Eu disse, ao menos uma pessoa tem saudade de você. Como era uma paciente religiosa, então eu podia me arriscar um pouquinho mais. Né? E dizer, mas tem outra que também tem saudade de você. Né? Já tem duas. Você e Deus. Você não precisa mais ter a sensação de que você está sozinha. Porque a boa nova de Jesus Cristo é uma boa nova de esperança. O Senhor quer trazer esperança a quem não tem esperança. Então, meus irmãos, não vão mais sair daqui para estar correndo atrás de cura, de milagre. Olha, ali tem um padre que se você tiver com um demônio, você cai na porta da igreja. Tem gente que quer ir para testar, né? Se não cair, sai pulando dentro da igreja, né? Não estou endemoniado. Ou diz assim numa igreja, lá tem um grupo de oração ali que cura tudo. Cura tudo. Né? Cura tudo. Até uma cirurgia de prótese dentária. Né, Henrique? Um dia desse eu fui numa missa que a intenção era essa. Pela cirurgia do implante dentário de alguém. Eu disse, meu Deus, que intenção é esta da missa? Né? Que intenção é esta? Né? Aonde está o discernimento nesse lugar? Né? Daqui a pouco vão botar pela frieira de não sei quem, o bicho de pé. Tudo vai ter que ser intenção de missa agora, né? O que o Senhor quer dar a você é a sua palavra. É a sua palavra. O Senhor quer dar a você uma coisa muito mais especial do que cura e milagre. O Senhor quer dar uma razão para você tão forte, que se um dia você tiver um câncer, você vai ser capaz de dizer, traga meu computador. O Senhor quer dar uma razão tão forte a você, que se um dia você tiver perdido todas as coisas na sua vida, tudo, você vai dizer, alguém me arruma um computador? Mas se você tiver perdido tudo, não tem computador, né? Então me arruma um papel e um lápis. Porque eu vou tirar dessa situação tudo que ela tem para me dar. E só vai poder dizer isso quem tiver encontrado algo muito mais profundo, precioso e importante que uma cura, um milagre e a expulsão de um demônio. Só vai poder dizer isso quem tiver encontrado uma esperança. Que passe desta vida. Que nada que se perca nesta vida seja suficiente para tirá-la. Só poderá dizer, traga-me um computador. Quem tiver encontrado o que Jesus veio dar. Quem só encontra cura, milagre e libertação, ou vai viver dependente da pessoa que está dando. E a gente tem muito guru e muito falso profeta por aí, dando cura, milagre, libertação, que escravizam as pessoas. A palavra de Deus liberta. Liberta. Quando acontece alguma coisa comigo, que Deus age através de mim,
Não é a primeira coisa que eu faço é me vá ali dentro conversar com Jesus, comigo não. Quero ninguém me bajulando. A palavra de Deus liberta. A boa nova liberta. E é isso que o Senhor quer fazer. Já essas coisas escravizam. As pessoas me perguntam, no Espiritismo, acontece cura? Acontece. Acontece sim. Vá lá, pode ir lá no centro espírita. Se você estiver precisando de cura, vai acontecer. Pode ir lá. Tá? Agora é uma cura imperfeita. Cuidado porque ela volta. A doença volta de uma maneira diferente. Tem um grande amigo que foi o cara que me botou, vamos dizer assim, dentro da igreja, porque ele encontrou a brecha que Deus queria, né? Se chama Fábio Geriz. E a mãe de Fábio Geriz, ela adquiriu uma doença que o rosto inteiro ficava chagado. Todo, inteiro, chagado, assim, feridas mesmo, assim, era todo cheio de ferida. Aliás, desculpa, nas mãos. As mãos todas feridas, como se fosse uma grande alergia, mas assim, ficava muito ferido mesmo. E então ela foi num centro espírita. E tomou lá uma água. E, com pouco tempo, as chagas sumiram das mãos. Ficou super feliz. Super feliz. Um tempo depois, tudo voltou no rosto. Voltou no rosto. Ela andava, eu me recordo disso. Eu era adolescente quando ia na casa dele para ele me ensinar violão. Ela andava com o rosto coberto, por causa das feridas. Então nós fomos a um grupo de oração. Na época tinha um cara, já falecido, morava em Brasília, ele, chamava Aldair. Né? Deixa eu se lembra, né? Deixa eu. E a gente foi lá na igreja do Altiplano. Na época o nome do padre era João Andriola. E Aldair então começou a ministrar. A igreja lotada, lotada, lotada. Que tivesse de buraco tinha gente. Aldair então disse assim, tem uma pessoa aqui no meio de nós que ela teve um problema de umas chagas nas mãos, umas feridas nas mãos. Repare a palavra de ciência. Ela foi num centro espírita, bebeu uma água e agora voltou no rosto. Se você tiver dúvida que é com você essa palavra, o número da sua casa é tal, tem uma cadeira de balanço na varanda e dissacou lá. Agora ele dizia, glória a Deus e satisfeito. Era analfabeto. Mas foi um dos homens mais usados nos dons do Espírito Santo que eu já conheci na minha vida. E ele pediu que ela levantasse a mão. Ela não levantou, ele disse, o nome da senhora é Dona Maria do Socorro, levante a mão. Ela não teve como negar, levantou a mão no meio da igreja. E estava eu, o filho dela, Fábio, e ela na igreja. Ele disse, tome posse, porque agora Deus é quem está lhe curando. Se você for até hoje, Dona Socorro está lá na casa dela, você vai ver o rosto dela não tem uma cicatriz. Como se nada tivesse acontecido. Eu estou lendo a mente de vocês. Alguns estão pensando assim, caramba, Aldair morreu, não acredito. Queria tanto ir lá agora. Se você pensou isso, você está querendo a primeira parte do texto de hoje.
Mas eu estava chamando a atenção para outra história. Existem muitos falsos profetas. E o demônio pode curar? Pode. Sabe por quê? Porque os anjos são seres dotados do dom da cura. E o demônio é um anjo. E ele não perdeu tudo aquilo que pertence ao ser angelical dele. A única coisa que o demônio perdeu foi a comunhão com Deus. Ele é um desgraçado, ele perdeu a graça. Mas o demônio pode curar. E para que o demônio curaria? Muito simples. Para fazer você ficar no lugar errado. Para fazer você ficar com uma ideia errada sobre Deus. Para fazer com que você não aceite a boa nova. E comece a viver aqui nessa vida, por exemplo, como se você estivesse sendo julgado por uma lei do karma. Ah, é o karma. É meu karma, eu tenho que ser assim mesmo. Eu expurgo isso na próxima vida. Nessa vida eu vou ser cachaceiro. Na próxima, eu tento. Ainda bem que você mudou, meu filho, viu? Isabel. É o primeiro caso na nossa comunidade bíblico. Né? O nome da vida pregressa dele era Beto. E depois que Jesus encontrou com ele é Gustavo. Levanta a mão, Gustavo, para todo mundo sair. Tudo bem. Beto. Graças a Deus, Beto não encontrou o espiritismo, senão ele ia expurgar essa vida todinha na cana. Né? Aí na próxima, ele tentava melhorar, né? Quero karma. Meu karma é toda vez que eu vir a esquina encontrar uma cachaça. Né? Eu conheci pessoas que diziam assim, meu Deus, né? Eu não sei o que é que acontece comigo. Eu posso sair sem um dinheiro e volto bêbado para casa. Digo, tá aí quem tem riqueza, o demônio. Tá aí quem tem riqueza. E o diabo não aparece só como um Rottweiler de filme ou como um cara elegante de terno. Ele aparece na boca do seu amigo. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus falou isso, sabe de quem? Do primeiro Papa. Ele chamou o primeiro Papa de Satanás. Não estou dizendo que o Papa é Satanás, não. Pelo amor de Deus. Não corte essa parte. Essa parte tem que estar. Eu não estou chamando o Papa de Satanás. Eu estou dizendo que Jesus olhou para Pedro e disse, afasta-te de mim, Satanás. Porque tu és pedra de tropeço para o meu caminho. E os teus amigos podem ser também. Teus amigos, teus familiares. E você mesmo pode também ser Satanás na sua vida. Irmãos, nosso Senhor quer hoje que eu e você entendamos que o principal não é aquilo que nós mais buscamos e mais queremos. Vou fazer uma frase bem clichê de Instagram e Facebook. Nós não devemos querer as graças de Deus, pelas graças de Deus. Devemos querer o Deus das graças. Olha, que coisa linda. Nós devemos querer o Deus da misericórdia. E não apenas as misericórdias de Deus. Não estou dizendo que a gente deve, Deus está me dando uma graça. Não, eu quero o Senhor, não quero tuas graças não. Essa parte aí, você pode deixar para outro. Eu estou dizendo que a nossa busca não deve ser pelas graças,
Nossa busca deve ser por Deus. Esse final de semana eu escutei, a gente foi para o Congresso Nacional das Novas Comunidades lá em Joinville, Santa Catarina. E eu escutei uma frase que eu me acabei de rir na hora. Né? Um grande pregador, grande amigo, né? Chamaram ele de surpresa para ele falar sobre a comunidade dele, qual era a comunidade, tal. O nome dele é Hamilton. E ele disse assim, quando ele estava saindo, aí o presidente da Fraternity Catholic Brasil chamou assim, pegou na mão da esposa dele e fez, Hamilton apresentou todo mundo, só não apresentou a esposa. Mas olha, se não fosse ela, ele estava lascado, sei o quê, começou a brincar, né? Aí ele voltou e disse, rapaz, na verdade, eu sou um cara muito agraciado. Aí ele começou a dizer, eu tenho uma esposa, não sei se ele falou, são 3 ou 4 filhos, não lembro. Aí ele disse, já tem, meus filhos fazem parte da minha comunidade, todos estão em missão, são responsáveis por casa, a família viaja junta. Eu disse, rapaz, Deus já me deu tanta graça, que quando as pessoas dizem assim para mim, Deus lhe pague, eu digo para ela, não diga Deus lhe pague não, diga Deus desconte. Não diga Deus lhe pague não, diga assim, Deus desconte. Porque Ele já me deu demais, demais. E eu quero então encerrar dizendo isso, que você possa chegar a ter a graça de poder dizer, Deus desconte. Quando alguém disser, Deus lhe pague. Ou mesmo quando ninguém disser, Deus lhe pague, você seja capaz de dizer, Deus desconte. Sabe por quê? Porque o que Deus está lhe dando, uma esperança que está para além desta vida, ou seja, a vida eterna, Ele está lhe dando gratuitamente. Nada nesse mundo poderia pagar. Nada poderia pagar. Agora, só é possível, só vai ser possível. São 2 frases que você vai ter. Quem quiser, estipule como meta. Meu projeto pessoal de vida é um dia poder dizer, traga um computador que eu quero extrair dessa situação tudo que ela tem para me dar. E o segundo ponto do seu PVP, né, é Deus, um dia você dizer, Deus desconte. Porque já me deu demais. Ele não precisa me pagar mais nada. Só que para você fazer isso, você tem que dar uma mudança gigantesca na sua vida. E parar de procurar isso aqui. Os 2 primeiros. E começar a procurar a boa nova. Essa vale a pena você procurar. E se você procurar a boa nova, tenha certeza que de manhã cedo Jesus não vai sair correndo para ir embora. Ele vai querer ficar, porque Ele está doido para falar sobre essa boa nova contigo e comigo. Amém? Vamos repetir as frases? Não pode sair daqui sem saber disso. Pode começar, Vani. Quais são as frases? Vamos lá, a primeira. Traga o computador, porque eu quero tirar dessa situação tudo que ela tem para me dar. Vamos lá? Agora você vai olhar para quem está do teu lado. Talvez essa pessoa, ou você mesmo, esteja passando por uma situação que a partir de agora, ela está pensando, rapaz, é mesmo, vou ter que pegar um computador agora, né? Então você vai dizer para ela vai dizer para você, a recíproca vai ficar legal. E eu vou dizer para quem está nos assistindo, vamos lá? 1, 2, 3, traga o computador. Porque eu quero tirar dessa situação tudo que ela tem para me dar. Agora, olha para essa pessoa e diz assim, hoje eu entendi que não é cura, não é milagre,
não é libertação, não é demônio correndo de mim. Isso não é o principal. O principal é a esperança de que o céu está aberto para mim. Deus me deu essa esperança. Essa esperança é muito maior do que tudo que eu possa pagar. Agora diz para a pessoa assim, você vai dizer para ela a primeira e vão responder os dois juntos, tá? Diga para ela assim, Deus lhe pague. E agora? Eu vou dizer e vocês repetem comigo, vocês respondem para mim, tá bom? Eu vou dizer assim, ó. Deus lhes pague por terem vindo. Amém? Agora diga para quem está do seu lado. Deus desconte, porque já me deu demais. Amém.